Nessa manhã, nós vamos refletir um pouco sobre uma palavra que eu preguei aqui no ano de 2019. Eu falei sobre voltar ao primeiro amor. E durante essa semana, eu estive refletindo novamente sobre isso. E Deus tocou no meu coração de eu trazer de novo essa mensagem. Não sei, os que vão lembrar durante a exposição do sermão, mas eu preguei já fazem 2 anos. Foi em março de 2019 que eu preguei. Essa mensagem vai fazer 2 anos agora, né? Mas eu gostaria de compartilhar novamente com você. Então, por isso, eu gostaria de pedir que você enviasse esse link para alguém. Você que está aí acompanhando na nossa transmissão, mas também você que está aqui, de repente tem esse acesso, consegue mandar rapidinho lá nos grupos de WhatsApp, consegue mandar para um amigo. Você pode fazer isso nesse momento. Irmão, o livro do Apocalipse, ele traz algumas informações muito importantes para a gente, né? Inclusive, existe muitas crenças em volta do livro de Apocalipse, que foi escrito, na verdade, para aquela época, para a igreja da época. Fala sobre o fim dos tempos, mas fala muito sobre coisas que já aconteceram, principalmente naquele período, né? E uma das situações foi as cartas enviadas às igrejas, né? Às 7 igrejas. E o julgamento do Senhor que começa por essas igrejas, na verdade, né? Alguns irmãos acreditam que essas igrejas são fases que a igreja de Cristo viveria no decorrer da história, né? Características históricas da igreja. Nós acreditamos que essas igrejas, elas representam cada um de nós. Cada um de nós temos as características que são faladas no livro do Apocalipse. Cada um de nós, a igreja como um todo, hoje consegue demonstrar todas essas características que as igrejas do Apocalipse apresentam. E uma dessas características é a de uma igreja que foi reconhecida pelo amor. O apóstolo Paulo reconhece a igreja de Éfeso como uma igreja amorosa, como uma igreja receptiva, como uma igreja que demonstrava o carinho do Senhor, inclusive pela vida de Paulo, né? Pelo que eu me lembro, no verso que nós estudamos aqui alguns domingos atrás, quando Paulo fala que em nada considero a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra a minha carreira, a minha vocação, o meu ministério. Essa fala, esse discurso foi justamente com a igreja, junto da igreja de Éfeso, uma igreja que fez Paulo chorar na despedida dele. Quando Paulo se despede da igreja de Éfeso, ele chora, porque sabia que provavelmente nunca mais veria aqueles irmãos. Então é uma igreja reconhecida pelo amor. Mas lá no Apocalipse, lá quando João está na ilha de Patmos, escrevendo, registrando a revelação que Deus havia dado a ele, a igreja de Éfeso, ela tem justamente uma dificuldade, que é ter perdido o primeiro amor. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor.
Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Como eu falei, a igreja de Éfeso ela era reconhecida pelo amor, pelo serviço. Foi uma igreja muito amada por Paulo. Inclusive Paulo envia Timóteo durante a sua prisão para que ele pastoreasse a igreja. Quando Paulo envia suas cartas a Timóteo, provavelmente ele já pastoreava a igreja em Éfeso, com 30 e poucos anos de idade. E aí Timóteo ouve de Paulo recomendações. Muito obrigado, tá? Você é uma bênção. Você é um amor. Viu? Paulo envia recomendações a Timóteo, por exemplo: não deixe que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Antes de tudo, seja exemplo dos fiéis, tanto na fé, quanto no procedimento, quanto no trato, quanto na palavra, quanto no amor. Paulo diz a Timóteo, por exemplo, que ele deveria tratar os mais velhos como pais e mães, e os mais novos como irmãos e irmãs. Ou seja, Timóteo estava aprendendo a pastorear a igreja de Éfeso e estava sendo mentoreado por Paulo durante todo esse processo. A igreja de Éfeso foi pastoreada também pelo próprio João, que escreveu o livro do Apocalipse. Esse João também pastoreou a igreja de Éfeso. Então olha só, a igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, por Timóteo e por João. Então era uma igreja, irmão, que foi muito bem cuidada durante o passar dos seus anos. Mesmo 40 anos depois de ter pastoreado essa igreja, João é usado por Deus para tentar despertá-la ao primeiro amor. E para a gente começar a tentar entender o que seria esse primeiro amor, o que seria isso? Com base naquilo que a gente leu, a gente pode ver o que não é o primeiro amor. Porque se o Espírito diz às igrejas, diz à igreja de Éfeso, que a única coisa que tem contra ela é o fato dela ter perdido o primeiro amor, antes disso ele elogia a igreja de Éfeso por algumas características. Então essas boas características não significam o primeiro amor. Quais são essas características? Vou ler aqui a primeira para você. Perder o primeiro amor não é deixar de trabalhar na igreja. Perder o primeiro amor não é deixar de trabalhar na igreja. O texto que nós lemos, no verso 2, logo na primeira parte, diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Ou seja, continuar trabalhando na igreja não significa estar vivendo o primeiro amor com Deus. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós entendemos que pelo nosso esforço nós vamos agradar ao Senhor. Às vezes nós entendemos que pela nossa dedicação nós vamos agradar ao Senhor. E realmente a nossa dedicação é reflexo da nossa gratidão. O trabalho árduo, como aqui Apocalipse está falando, o trabalho árduo, ele é um reflexo do primeiro amor, tá? Mas o primeiro amor nem sempre, ou melhor, o primeiro amor se reflete no trabalho árduo, mas nem sempre o trabalho árduo significa o primeiro amor. Você está conseguindo entender? Por exemplo, quantos lembram o dia que aceitaram a Jesus e como foi aquele momento, assim, aqueles primeiros dias, aquela vontade de ler a palavra, aquela vontade de saber mais de Deus? Eu lembro quando eu me converti, foi num congresso lá em Petrópolis. Eu fui para o congresso, era um congresso de louvor, eu fui sem Bíblia, e eu já tocava no louvor e tudo, mas eu não tinha uma Bíblia.
Logo no primeiro dia, irmão, nos primeiros momentos eu aceitei a Jesus. E quando eu saí daquele culto, sempre ele tem aqueles estandezinhos ali, né? Quando eu saí daquele culto, eu já saí de lá direto para comprar uma Bíblia. E quando eu cheguei na igreja onde a gente estava hospedado, a gente estava dormindo numa igreja, eu comecei a ler a minha Bíblia até a madrugada, porque aquilo que eu havia vivido tinha sido uma experiência que eu nunca tinha vivido antes. A minha vontade de conhecer a Deus tinha sido uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. Às vezes a gente entende que trabalhar substitui o relacionamento, mas não substitui, irmão. Tão importante quanto você trabalhar nessa causa, tão importante, irmão, quanto você operar uma câmera, como você operar uma mesa de som, como você vir aqui correndo para desligar um sub, como você vir colocar uma aguinha aqui para abençoar o seu pastor, quando você receber pessoas, como você limpar os bancos aqui, que os irmãos vão sair daqui a pouco, os meninos vão daqui a pouco limpar esses bancos, higienizar, passar um álcool. Tão importante quanto tudo isso é a gente aprender a sentar e ouvir. Tão importante quanto tudo isso é a gente aprender que relacionamento com Deus se faz em casa, não na igreja. É a gente aprender que intimidade com Deus se constrói no nosso quarto, não em público. Porque tudo isso que a gente está fazendo, a gente pode fazer por hábito, a gente pode fazer por simplesmente gostar do trabalho, a gente pode fazer por gostar de ver as coisas acontecendo, e isso pode substituir o nosso relacionamento com Deus. O que acontece? Uma situação que eu já preguei aqui na igreja, no último DIP, inclusive eu falei sobre essa situação. A gente vive uma síndrome do filho mais velho, que nunca saiu de casa, nunca fez nada para desagradar o pai, sempre trabalhou com o pai, mas sempre se enxergou como um escravo, sempre se enxergou como alguém que não via propósito naquilo que estava fazendo. Perder o primeiro amor não significa parar de trabalhar na igreja. Perder o primeiro amor não significa parar de trabalhar na igreja. E existe um grande problema, porque a gente começa a achar que a gente é crente porque a gente trabalha na igreja. Não, irmão, seu relacionamento com Deus não se faz. O meu relacionamento com Deus, irmão, eu não construo quando eu estou em cima desse púlpito. O meu relacionamento com Deus não é construído quando eu seguro no violão e começo a ministrar, não. O meu relacionamento com Deus é uma situação à parte, que precisa se refletir no meu trabalho árduo. O amor se reflete num trabalho árduo, mas nem sempre num trabalho árduo se reflete no primeiro amor. Assim como Marta, por exemplo, ela estava trabalhando. Por que Marta estava trabalhando ali? Porque ela queria agradar Jesus. Não era isso? Sim ou não? Jesus estava na casa dela. Ela estava trabalhando porque ela queria receber Jesus da melhor maneira. Maria estava ali só querendo ouvir Jesus. Maria não estava se importando como tudo estava acontecendo. Ela só queria estar perto de Jesus. E aí Jesus chega para Marta e fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte, Marta. Maria escolheu a melhor parte. E aí eu quero falar com você que tem trabalhado arduamente para que todos os ministérios da nossa igreja aconteçam. Não deixe o seu trabalho substituir o seu relacionamento. Não deixe o seu empenho substituir a sua intimidade, porque não vale de nada você chegar aqui 3 horas da tarde para que o culto aconteça às 6h30, se você não separou um tempo para orar, para ter o seu relacionamento com Deus e para ouvir aquilo que Deus quer falar com você durante toda a semana. Não, irmão, o trabalho árduo não significa o primeiro amor. Perder o primeiro amor também não é perder o zelo doutrinário. Como eu falei aqui, a igreja de Éfeso foi uma igreja muito bem pastoreada, irmão. Foi uma igreja pastoreada por Paulo, Timóteo e João. Uma igreja que aprendeu as bases teológicas
neotestamentárias, porque ela fez parte dessa construção. Era uma igreja zelosa pela doutrina, mas ainda assim ela havia perdido o primeiro amor. Ou seja, saber teologia, saber a palavra, não significa que você não possa ter perdido o primeiro amor. Porque olha o que a Bíblia fala nesse texto que a gente acabou de ler, no verso 2, se você puder acompanhar comigo, a gente vai estar sempre voltando ao texto. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ou seja, era uma igreja, irmão, que tinha base teológica, uma igreja que não caiu em heresias. Quantas vezes a gente não se orgulha disso? E é motivo para a gente ficar feliz, sim. É motivo da gente se alegrar. A gente só não pode deixar que essa seja a nossa maior razão. A gente precisa ter relacionamento com Deus, porque às vezes a gente defende a nossa doutrina não por defesa ao Evangelho, mas por defesa à nossa própria reputação. Às vezes a gente está zelando pela doutrina não para que pessoas sejam alcançadas, mas porque a gente não quer ver fulano ou fulano, não quer ser igual a ciclano. Não é por Deus, mas é por nós. Às vezes a gente zela pela doutrina, pela tradição, pelos ensinos, não por amor a Deus, mas por amor à nossa própria reputação, à nossa própria história, por amor às nossas próprias características. Perder o primeiro amor não é perder o zelo doutrinário. No verso 6, um pouquinho mais à frente, você vai ver que a palavra de João escreve assim: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Ou seja, os nicolaítas eram um povo que havia corrompido o Evangelho. Para os nicolaítas, por exemplo, a santidade não era uma questão a ser pregada no Novo Testamento. Para os nicolaítas, o sexo não deveria ser algo condenado fora do casamento. Para os nicolaítas, não haveria problema em a igreja ser igreja e viver no mundo. Entenda, isso também é errado. Você está conseguindo perceber? É uma questão, irmão, muito delicada, muito sensível, a perda do primeiro amor para tudo isso que a gente está falando, porque essas são características elogiáveis, são características de destaque, são características que merecem elogios. Ou seja, não perdeu o zelo doutrinário, não perdeu a busca pela santificação, não perdeu o empenho no trabalho, mas perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Perder o primeiro amor também não é sofrer pelo Evangelho. No verso 2, João também fala sobre a perseverança da igreja de Éfeso. Também fala sobre a perseverança da igreja de Éfeso. Porque, irmão, o que eu mais ouço de amigos meus que são pastores em outros lugares é quando os caras chegam no Rio e falam assim: cara, ser pastor no Rio é difícil, cara. Ser pastor no Rio é difícil. Eu nunca viria para o Rio. Eu já escutei isso. Porque é difícil mesmo. Você vê, por exemplo, eu estava conversando até com o Flavinho durante o Torre, depois do Torre, quando a gente foi sair para jantar. Ele estava me falando sobre as igrejas de Belo Horizonte. E sempre que ele falava das igrejas, eram igrejas com 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Uma até com 80 mil pessoas na mesma igreja. E quando a gente olha para o Rio, é difícil isso acontecer.
Uma igreja com essa proporção. E o que as pessoas falam é muito difícil ser pastor no Rio. Por conta de acho que toda a nossa cultura, completamente diferente, completamente característica, impossibilita várias coisas e eu não sei te explicar muito bem o porquê. Mas eu sei que muitas pessoas consideram ser difícil pastor no Rio. Como também, ser crente em Éfeso não era uma tarefa fácil. Ser crente em Éfeso era saber lidar com a idolatria. Éfeso era conhecido, ou melhor, havia a deusa Diana, que era conhecida como Diana dos Efésios. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo é o templo da deusa Diana, que estava em Éfeso, ou seja, uma cidade idólatra, muito movimentada, que lidava com muitas pessoas, mas que sabia sofrer, sabia perseverar, uma igreja que sabia viver essa dificuldade da idolatria, da prostituição, da promiscuidade. Uma igreja que, embora fosse perseguida, perseverava. Isso falta muito na gente hoje enquanto igreja, irmão. Porque, irmãos, a igreja tem sido perseguida assim, ideologicamente. A igreja tem sido perseguida quando banalizam os nossos pensadores. A igreja tem sido perseguida quando é taxada de incompetente, sendo responsável pelas maiores respostas da sociedade atual. A igreja tem a melhor resposta para aqueles que estão envolvidos com as drogas. A igreja é a primeira instituição a estender o braço quando acontece uma catástrofe natural. Quando acontece qualquer problema, quem é o primeiro a chegar lá, irmão? Antes de chegar bombeiro, antes de chegar governo, antes de chegar todo mundo, a igreja está lá. Estou falando da igreja como um todo, né? A igreja como um todo. Mas ainda assim a gente sofre perseguições. Graças a Deus, aqui no nosso lado, ainda não chegaram as perseguições, né, de morte. Mas a igreja de Cristo tem sido perseguida do outro lado do mundo, inclusive com situações de morte. Nós precisamos saber sofrer. Nós precisamos saber passar por dificuldades. Essa igreja era uma igreja que sabia passar por dificuldades. Sabia lidar com as dificuldades que a cidade de Éfeso trazia para ela. Mas já que perder o primeiro amor não é perder o zelo doutrinário, não é deixar de trabalhar na igreja, não é aprender a ser perseguido pela igreja. O que é o primeiro amor? Perder o primeiro amor, irmão, é você cair e não perceber que caiu. Perder o primeiro amor é você ficar distante de Deus sem se dar conta disso. Perder o primeiro amor é lidar com coisas espirituais, lidar com tudo que a gente está fazendo aqui agora, como se fosse apenas uma empresa. O texto que a gente acabou de ler fala assim, olha só, olha a recomendação do Espírito à igreja: lembre-se de onde caiu. A igreja de Éfeso era uma igreja que havia caído e nem tinha reparado, irmão. Por que não tinha reparado? Porque o ativismo eclesiástico havia sido substituído pelo relacionamento com Deus. Ela caiu e não reparou
porque ela zelava tanto pela doutrina, que deixou de perceber que ela fazia isso por ela, não por Deus. Lembre-se de onde caiu. Perder o primeiro amor é pecar sem peso, é se afastar sem dor, é viver para si mesmo, convivendo com aquilo que é de Deus, mas não viver para Deus. E essa atitude, esse afastamento dentro, é como se a gente estivesse distante, estando próximo. É como se a gente estivesse longe, estando do lado. A gente ligou no piloto automático. A gente viveu o Evangelho, passou a viver a causa de Cristo no piloto automático. Prova disso é que a gente não prega mais o Evangelho. E não pregar mais o Evangelho, eu não estou falando sobre ações evangelísticas que a gente fazia alguns tempos atrás. Não estou falando sobre isso, porque isso é muito fácil da gente fazer. Eu estou falando da nossa sede de falar para alguém sobre como Cristo é bom. Estou falando sobre a gente encontrar com alguém e a gente falar assim: cara, você conhece Jesus? Eu estou falando sobre a gente lidar com a morte de alguém que a gente ama e sentir dor por ele não ter aceitado a Cristo como seu Salvador. Eu não estou falando, irmão, sobre grandes eventos que a gente fazia para evangelizar. Eu não estou falando sobre as cruzadas evangelísticas. Eu não estou falando sobre dias da Bíblia. Não, isso a gente consegue fazer, mas ter dentro de nós essa chama, essa vontade, essa necessidade de falar de Jesus, isso está faltando na gente hoje. Qual é a consequência disso tudo, irmão? Qual é a consequência disso? A própria palavra, nesse texto que nós lemos, fala sobre essa consequência. Ela fala assim no verso 5: se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que significa isso? O que isso quer dizer? Apocalipse fala sobre o que isso significa. Abra, por favor, sua Bíblia no Apocalipse capítulo 1, verso 20. No verso 20. Diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O próprio João nos fala sobre o que significa esse candelabro. Esse candelabro significa ser igreja. O que João está falando é o seguinte: igreja de Éfeso, igreja que zela pela doutrina, igreja que trabalha arduamente, igreja que aprendeu a sofrer por causa do Evangelho. Se vocês não voltarem ao primeiro amor, se vocês não perceberem que vocês estão ligados no piloto automático, se vocês não perceberem que vocês estão vivendo por viver o Evangelho, se vocês não entenderem isso, vocês vão perder a capacidade de ser igreja. Porque nós podemos, irmãos, nos reunir nesse templo, nos reunimos nesse templo, mas não sermos igreja. Nós podemos, irmãos, organizarmos grandes eventos evangelísticos e não sermos igreja. Eu já falei aqui, uma igreja que reúne irmãos, mas não tem o candelabro, se torna um clube. Uma igreja que produz grandes eventos, mas não tem o candelabro, se torna uma casa de show.
uma igreja que consegue angariar fundos, consegue arrecadar grandes quantias, mas não tem o candelabro, ela se torna um banco. Uma igreja que pratica ação social, que ajuda moradores de rua, que ajuda orfanatos, uma igreja que ajuda o próximo, que pratica o amor, mas não tem o candelabro, essa igreja é só uma ONG. Meu irmão, o que nos faz ser igreja não é aquilo que a gente é capaz de realizar, mas é aquilo que está dentro de nós, que não vem de nós mesmos, mas vem dele. É o candelabro, é a luz de Cristo que habita dentro de mim, a luz de Cristo que habita dentro de você. Nós não podemos viver o evangelho ligados no piloto automático, irmão. Nós não podemos viver esse evangelho, viver tudo que estamos vivendo, se não for para exaltar o nome do Senhor, se não for pelo amor tremendo que nos alcançou e nos fez amar também. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte às primeiras obras. Essa foi a recomendação. Essa foi a recomendação de João. Para que a igreja não perdesse o candelabro, para que a igreja não deixasse de ser igreja, para que a reunião dos crentes não deixasse de ser igreja, ele no verso 5, ele fala sobre aquilo que a igreja deveria fazer. E aí, se você puder, acompanha comigo, dá uma olhada aí no verso 5 desse texto que nós lemos. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Uma coisa que o diabo faz com a gente quando a gente cai é lembrar aquilo que a gente fez. O diabo, para nos acusar, tenta lembrar aquilo que a gente fez, para que a gente não volte ao primeiro amor, aquilo que a gente fez de errado. Mas o Espírito nos faz lembrar de onde a gente estava, não do que a gente fez, mas onde a gente esteve. Lembre-se de onde você caiu. Assim como aconteceu com o filho pródigo, agora não mais o filho mais velho, o filho pródigo, quando estava lá cuidando dos porcos, a Bíblia fala que ele, voltando a si, lembrou da casa do seu pai. Voltando a si, ele se lembrou de onde ele caiu, irmão. Ele se lembrou de onde ele estava. E é isso que eu quero que você faça essa manhã, irmão. Lembra de onde você já esteve na presença de Deus. Não é lembrar daquilo que te fez cair, não é a sua atitude, isso quem faz é o diabo. Lembre-se dos momentos incríveis que você já viveu na presença de Deus. Lembre-se de tudo que você viveu. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, porque se arrepender é uma decisão, é uma atitude. Ela precisa... o arrependimento precisa ser demonstrado, irmão. O arrependimento não é uma coisa abstrata que só fica dentro de mim e de você, não. O arrependimento é um sentimento que precisa reproduzir atitude. E essa atitude é voltar às primeiras obras. Eu já falei sobre isso aqui também. Pedro, quando andou sobre o mar, Pedro, quando coloca os pés sobre as águas, e ele está olhando para Jesus, a frase de Pedro, o pedido de Pedro, Pedro não falou assim: pai, me faz andar sobre as águas. Não foi isso. Não foi apenas isso, na verdade. Ele fala assim: se és tu, faz-me andar sobre as águas para estar contigo. Se é o Senhor mesmo que está falando, me faz andar sobre as águas, porque eu quero estar contigo. E quando Pedro pisa nas águas, ele consegue caminhar, porque ele está olhando para Jesus. Mas chega um momento
que ele se esquece do porquê ele começou. Chega um momento que ele se esquece a motivação que estava no coração dele de colocar o pé para fora do barco. Era estar com Jesus, irmão. Irmão, tanto sobre as águas quanto sobre o barco, sempre foi Jesus que manteve Pedro de pé. Tanto sobre as águas quanto sobre o barco, sempre foi Jesus que manteve Pedro de pé. Porque se Jesus quisesse, Pedro já tinha caído do barco também. Pedro se esqueceu do porquê ele começou. E aí eu queria pedir que você se lembrasse agora, irmão, que você pusesse a mão na sua memória e você se lembrasse do porquê você começou. O que te motivou? O que fez você se mover? O que fez você tomar as decisões que você tem tomado hoje? Em qual momento a gente perdeu o primeiro amor, irmão? Em qual momento a gente perdeu o primeiro amor? Eu queria pedir que você fechasse seus olhos e falasse com o Senhor e colocasse diante dele o seu coração. Que você se lembrasse de onde você caiu. O filho voltou a ter prazer na casa do pai. Pedro voltou a conviver na presença de Cristo. Porque todo o arrependimento gera frutos.